Muito bem. Tiago, audiência aqui energizada, a enquete aqui já número bastante positivo em relação a votos. Até agora, 57% dizendo que sim, o STF deveria interferir nas emendas parlamentares. Tiago, se você me permite, vou chamar aqui para a nossa conversa o Gilvander Pérez, cientista político, pesquisador do Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Gilvander, vou fazer a mesma pergunta para o Tiago, depois a gente vai fazer uma avaliação aqui. Os dois têm uma missão hoje, que é, em poucos minutos, fazer um grande resumo desses 2 anos do governo Lula, mas antes a gente continua nessa questão aqui das emendas, e eu pergunto para você, Gilvander, até que ponto tem uma questão pessoal aí entre Dino e Lira? Ou isso não existe, Dino está fazendo o trabalho que deve ser feito? Olha, eu vejo o seguinte: o STF responde a uma provocação, né? Essa questão das emendas, a gente viu aí que houve próprios parlamentares fizeram questionar junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro Dino está agindo ali a essa provocação, a esse questionamento, né? A questão das emendas, para a gente avaliar bem a situação, nós vamos ali, há um embate muito forte que se iniciou ali no governo Bolsonaro, e se consolidou no governo Lula, dessa autoria orçamentária. Né? O Congresso avançou muito, aproveitou a fraqueza do governo Bolsonaro e tomou parte do orçamento para si. E o governo Lula vive esse embate hoje para retirar isso aí, o que é praticamente impossível. A gente adentrando no presencialismo de coalizão, o que a gente observa? Que há uma mudança radical ali no eixo do presencialismo de coalizão. Ele sai ali da chefia do Poder Executivo e passa para a presidência da Câmara. Então é um embate de forças, é um embate de poder. E o orçamento é a principal questão em torno disso tudo. Muito bem, Gilvander. Gilvander, muito obrigado aqui mais uma vez pela presença. Vamos continuar aqui nessa nossa conversa, mas aí eu vou mudar um pouco de assunto, não mudar completamente, ao contrário, até porque também a gente pode fazer essa avaliação do governo Lula na própria relação com o Congresso Nacional, e esse tema, mesmo fechando o ano, é um tema que mostra que a gente precisa entender nessa relação entre governo e STF. Vamos lá, Tiago Valenciano. Tiago, principais tópicos, principais pontos, e aí a gente pode dividir pontos negativos e pontos positivos do mandato do presidente Lula, desses 2 anos de mandato do presidente Lula, que se encerra já agora, o segundo ano, agora já na segunda-feira, na terça-feira, dia 31. Tiago. Olha, ô Léo, dando uma olhada aqui rapidamente no Google, eu até digitei ali para fazer uma pesquisa e entender o que algumas pessoas estão falando, e tem pouquíssimos materiais sobre isso. E aí o que me chamou a atenção? Primeiro link que aparece, uma nota, um artigo do PT, Partido dos Trabalhadores, publicado há 2 dias, falando sobre esse balanço dos 2 anos do governo Lula. Todos os parágrafos dessa nota começam assim: Bolsonaro fez isso, 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 e Lula fez aquilo. Bolsonaro fez isso, mas Lula fez aquilo dali. Então, quer dizer, me ficou parecendo assim que o PT, por um lado, ele quer continuar atacando nessa disputa de nós contra eles, de PT contra Bolsonaro, de Lula contra Bolsonaro, e às vezes esquece de trazer as coisas interessantes que o governo em algum momento fez. Em 2 anos, o que eu julgo que nós tivemos assim de avanços ao lado positivo do governo? De fato, a questão e a preocupação com a geopolítica internacional e com toda essa repercussão que o Brasil tem no globo, com a cúpula do G20 vindo para o país, com as conversas com a diplomacia internacional melhoraram bastante. Esse foi um dos eixos, foi um dos focos que o Lula acabou atacando ou acabou se debruçando, porque ele já vinha fazendo isso quando assumiu o primeiro momento lá a presidência da República nos 8 anos iniciais. Então, eu acredito que esse foi um dos pontos positivos e mais contundentes. E é claro, continuar olhando para os programas sociais, que é uma marca registrada do PT. Já olhando os pontos negativos, é claro que a economia não está satisfazendo quase que ninguém. A última pesquisa que a gente viu da Genial Quest, comparando aí mês a mês com aprovação e reprovação e as preocupações que o brasileiro tem, 21% em primeiro lugar está a questão econômica, né? Foi o primeiro ponto ali citado pelos brasileiros.
Depois eles colocam segurança, corrupção, que era uma das pautas que o ex-presidente Bolsonaro defendia, ficando lá para trás. Então me parece que a gente já ultrapassou esse debate em relação à corrupção. Parece que o brasileiro agora está de olho no bolso, está de olho no salário, porque havia uma grande expectativa nesses 2 anos iniciais do Lula, inclusive uma resposta da Bolsa lá no dia depois que ele foi eleito presidente da República, que o Brasil ia conseguir se recuperar economicamente falando e que nós passaríamos por bons momentos nesses 4 anos de Lula iniciais. O que não tem se confirmado, né? A gente está vendo a alta do dólar atrapalhando ou preocupando boa parte dos brasileiros. Então, talvez a economia seja o maior desafio e aí essa balança econômica talvez decida o resultado das eleições de 2026. Dias atrás, em uma entrevista, eu disse algo parecido, de que se o Lula continuar tentando avaliar melhor essa conversa com aqueles 30% de brasileiros, também segundo uma pesquisa da Genial Quest, de que não se identificam nem com o bolsonarismo, nem com direita, nem com esquerda, e nem com o lulismo, e nem com o petismo, se esses 30% desses brasileiros que estão começando a avaliar o governo de maneira mais negativa do que positiva, por isso que ele tem perdido terreno em algumas regiões do país que ele estava mais consolidado, caso do Centro-Oeste/Norte e também do Sudeste, o Lula vai sofrer bastante para conseguir a reeleição em 2026, caso ele venha a ser candidato. Mas se ele conseguir dar uma guinada na economia e esse motor econômico aliado à boa propaganda do governo ter resultado aí nos próximos meses, aí sim ele continua sendo um dos grandes favoritos à reeleição em 2026, até porque o Instituto da Reeleição acabou ratificando muito as forças nos municípios do Brasil em 2024. Muito bem. Gilvander Pérez, avaliação, essa missão quase impossível, mas estamos aqui com dois heróis da resistência aqui nas últimas horas do ano. Vamos lá, um balanço desses 2 anos do governo Lula, Gilvander. Léo, inicialmente é interessante a gente destacar os pontos de campanha, os compromissos de campanha do presidente Lula que se tornaram ação concretas no governo. Eu cito aí a reforma tributária de consumo, a ampliação do Bolsa Família, a valorização do salário mínimo. Eu cito esse programa de negociação das dívidas com os negativados, que também era um compromisso de campanha. Então, se tornaram ação concretas. Agora, o controle do desmatamento na Amazônia, a isenção do imposto de renda para 5 mil, o próprio fim do orçamento secreto, a construção de uma nova reforma trabalhista, tudo isso ficou no campo de ideias, o governo não conseguiu concretizar, que também é um compromisso de campanha. Então, quando se coloca na balança, os compromissos de campanha que se tornaram ação concretas estão menores do que aqueles que não se tornaram ação concretas. No outro campo, é interessante a gente destacar que o governo ele assumiu o mandato aí com a maioria parlamentar contrária, né, o Congresso com a maioria de direita e com a pauta de direita totalmente ao contrário da pauta do governo. Então, o governo enfrentou e vem enfrentando todas essas dificuldades. Nós temos o próprio mercado financeiro que não enxerga o governo com bons olhos e tem sido um adversário do... Então, o governo tem pela frente, aí, pelos próximos 2 anos, um embate muito grande. Essa questão do orçamento que nós acabamos de discutir, como é que vai ficar, a própria questão da economia, como foi citado também, são os grandes desafios do governo. Então, numa avaliação geral, o governo ele fez menos do que ele prometeu em campanha. Tudo bem. Tiago, vamos lá. Vou fazer uma outra pergunta para você e também Gilvander já vai se preparando aí para também responder. Reforma ministerial. Né? A gente sabe que, terminados 2 anos, existe ali movimentação. Paulo Pimenta está fora, o que tudo indica, vai se trazer possivelmente um publicitário, esse publicitário que é um camarada que trata diretamente com Lula, vai ser uma novidade, porque nos publicitários anteriores não ocuparam cargo no governo, né? No governo do PT, mas aí tem essa questão de trazer o Sidônio para trabalhar diretamente na comunicação, como ministro efetivamente, né? Te pergunto, além do Pimenta, o que é que você imagina de mexida? E pensando também aí já em 2026, a gente está entrando aí no 3º ano e aí já se preparando
para o quarto ano, que é um ano praticamente de campanha, o que é que você imagina que possa ser feito? Os dois publicitários, João Santana e Duda, né? E Duda Mendonça, né? Mas vamos lá, Tiago, qual é a sua expectativa em relação a 2025, em relação à reforma ministerial? A expectativa é de que a gente veja aquilo que apareceu nas últimas listas ali. Se a gente pega uma tabelinha, vamos montar uma tabela aqui. Lista A, os atuais e os futuros que vão entrar. Lista A, fulano de tal, nenhuma sigla partidária. Fulano de tal, nenhuma sigla partidária. Fulano de tal. Lista B, os que vão entrar. Fulano de tal, partido tal. Fulano de tal, partido tal. Então, quer dizer, a cara do ministério vai ser montada basicamente por quem está comandando o país politicamente falando com essa força da Câmara dos Deputados. Integrantes do União Brasil vão passar a entrar mais dentro do ministério ou ocupar postos em alto escalão. O próprio PSD já veio para mais perto ainda, que se consolidou como uma das grandes forças municipais em 2024, ganhando muitos municípios do Brasil e municípios de relevância, além da disputa estadual, para tentar travar o PSD em algum momento no jogo da presidência da República lá em 26. Então, a ideia que eu imagino é que nós tenhamos um ministério, pelas últimas listas que eu vi, vou tocar aqui num ponto bem genérico, com muita gente ligados aos partidos políticos e um perfil menos técnico ou menos próximo do presidente da República. A ideia vai ser montar uma grande coalizão com partidos políticos que possam somar lá na disputa de 2026 em algum momento. Muito bem, Gilvander, qual a expectativa em relação a essa reforma ministerial que vai acontecer? Pode não ser uma ampla reforma ministerial, mas de qualquer forma vai acontecer alguma mudança, vai acontecer em 2025. A reforma ministerial é uma necessidade para o governo. O governo precisa ter o controle que hoje ele não teve desde o início, né? Eu vejo o seguinte: o PT deve perder espaço no governo. Aqui todos os partidos hoje que integram a base defendem muito essa diminuição do PT no governo. Eles fazem aquela avaliação parlamentar de que o PT hoje representa pouco no conjunto parlamentar para o que o governo necessita. Eu concordo com o colega em relação ao PSD, que saiu muito fortalecido com as eleições dos prefeitos. Eu vejo muito aí o Pacheco como ministro, ou possivelmente como ministro na composição. O Lira deve ter uma voz mais ativa também, apesar dos embates com o governo, deve ter uma voz mais ativa. Então, o governo ele vai procurar o seu fortalecimento, ele vai procurar ter o controle que ele ainda não tem através dessa reforma ministerial. Eu acredito que, também concordando com o colega, é uma reforma que vai colocar os partidos. Os partidos é que vão ocupar aí a esplanada dos ministérios. Muito ao Tiago Valenciano, queria agradecer muito ao Gilvander Pérez aqui, né, nessa última sexta-feira do ano. Sextou, bom descanso para vocês que merecem. Foi um ano, né, para todos que trabalhamos com política, um ano muito emocionante, eleições municipais, depois reflexo das eleições dos Estados Unidos aqui no Brasil. A gente teve, de fato, um movimento muito grande dentro do Congresso, o próprio presidente Lula, nesse final agora, né, os últimos dias também, essas duas cirurgias do presidente Lula, que acabou também mexendo nesse cenário. Há 3 semanas começou a se falar muito do Haddad ali como substituto do Lula, se pensando ali talvez numa fragilidade. Enfim, um ano emocionante. Vocês estão autorizados a partir de agora ter descanso. Eu autorizo os dois aqui, Gilvander Pérez e Tiago Valenciano. Muito obrigado, feliz 2025 para os dois e até a próxima, que a gente se encontre mais em 2025. Muito obrigado, feliz 2025 a todos os telespectadores da SBT. Muito obrigado, Léo. Valeu, Léo. Grande abraço aí. Feliz ano novo para todo mundo.